Autoridades, senhoras e senhores, boa tarde. Retornando aos trabalhos, teremos o painel com o tema A Construção dos Direitos das Mulheres e convidamos para compor o dispositivo como mediadora a doutora Silmara Marília, doutora adjunta da Escola Judiciária do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul, doutora em Direito, mestre em Direito, especialista em Direito Processual Civil, professora da Escola Superior da Magistratura de Mato Grosso do Sul, membro do Instituto Brasileiro de Direito de Família e do Instituto Brasileiro de Estudos de Responsabilidade Civil, autora de livros e artigos científicos, advogada, parecerista, sócia do escritório Newler Amarília. E convidamos ainda as painelistas. Sua Excelência a Senhora Maria Aparecida Gurgel, Vice-Procuradora-Geral do Ministério Público do Trabalho, é Subprocuradora-Geral do Trabalho, tendo ingressado na carreira do Ministério Público do Trabalho em 1988, doutora em Direito Coletivo do Trabalho pela Università degli Studi di Roma, Tor Vergata, Facoltà di Giurisprudenza, Autonomia Individuale e Coletiva Roma, Itália, conselheira do Conselho Científico da ANPID de 2021 a 2023, conselheira do Instituto de Pesquisa e Estudos Avançados na Magistratura e Ministério Público do Trabalho de 2022 a 2024, autora organizadora dos livros jurídicos Pessoa com Deficiência e o Direito ao Concurso Público, Reserva de Cargos e Empregos Públicos, Administração Direta e Indireta, Direta e Indireta, quarta edição, editora RTM, Pessoa com Deficiência e o Direito ao Trabalho, Reserva de Cargos em Empresas, Deficiência no Brasil. Uma abordagem integral do direito das pessoas com deficiência. Organização de Maria Aparecida Gurgel, Valdir Macieira e Laura Ribeiro. Editora Obra Jurídica. Pessoas idosas no Brasil. Abordagem sobre seus direitos. Organização de Maria Aparecida Gurgel e Iádia Gamão Maia. Editora Instituto Atenas. Convenção sobre o Laísa da Costa Ferreira, Maria Aparecida Gurgel, Valdir Macieira da Costa Filho. Diálogos aprofundados sobre o direito das pessoas com deficiência, Belo Horizonte, editora RTM. E convidamos Sua Excelência a Senhora Jaceguara Dantas da Silva, desembargadora do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, ouvidora auxiliar regional da mulher da região Centro-Oeste, portaria número 84/2023, CNJ, coordenadora estadual da mulher em situação de violência doméstica e familiar do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul. Foi procuradora de Justiça do Ministério Público Estadual de Mato Grosso do Sul. Titular da primeira Procuradoria de Justiça Criminal e diretora-geral da Escola Superior do Ministério Público de Mato Grosso do Sul. Foi membro do Conselho Superior do Ministério Público nos biênios 2017 a 2018 e 2019 a 2020. Foi titular da 67ª Promotoria de Justiça dos Direitos Humanos da Comarca de Campo Grande, doutor em Direito Constitucional e mestre em Direito do Estado, especialista em Direito Civil com concentração em Direitos Difusos e Coletivos. Autora dos livros Ministério Público e Violência contra a Mulher, do Fator de Gênero ao Étnico-Racial, pela editora Lumen Juris. E Os Sonhos de Ágata, livro infantil que trata a questão racial na perspectiva de uma menina negra, publicado em 2022 pela autora, pela editora Eureka Infantil. E para assumir a condução dos trabalhos, convidamos a mediadora, doutora Silmara Marília. Boa tarde a todos e todas as presentes. Dizer que é uma imensa honra, um privilégio estar aqui. Agradecer de antemão o convite formulado pela subprocuradora de Políticas Públicas para as Mulheres, doutora Carla Stefanini. Dizer que estamos todos, não surpresos, Carla, porque nós sabíamos que seria um sucesso, mas embevecidos pelas palestras que antecederam este painel. Gostaria de cumprimentar
As ilustres palestrantes que me ladeiam, doutora Maria Aparecida Gurgel, doutora Jaceguara Dantas, dizer a vocês que existe uma falta hoje no nosso painel, da ministra Edilene Lobo, mas uma falta meramente física, porque ela certamente está aqui em espírito, né, porque inspira todas nós. Ela não pôde vir por uma questão de saúde, pediu que justificasse perante vocês a ausência dela, mas certamente está aqui inspirando todas nós. Eu quero dizer a vocês que existem alguns atributos, alguns predicados que são compartilhados pelas painelistas que me ladeiam aqui, né? Coragem, competência, ousadia, de mulheres que não se contentaram em correr com os lobos. Elas fizeram questão de fazer parte da matilha, pagando, às vezes, e eu tenho certeza disso, um preço caro, né? Um preço que, às vezes, não é visibilizado, mas que nós devemos realmente reconhecer. O painel de hoje fala a respeito do direito, da evolução do direito, né, dessa construção do direito das mulheres, porque é indispensável que nós saibamos do nosso passado para que nós tenhamos um futuro promissor, né? Então, nós precisamos, e aqui faço remissão, desembargadora Jaceguara, a Ágata, né, a sua personagem, que traz consigo notas certamente autobiográficas, e dizer que o sonho dela também é o sonho das meninas que nós fomos, das mulheres que nós somos, e certamente das gerações que nos sucederão. Então, sem mais delongas, eu quero passar a palavra para a subprocuradora Maria Aparecida Gurgel, para as suas palavras. Boa tarde a todos, boa tarde a todas. Eu gosto de ser chamada porque nos aproxima. Sou uma mulher branca, de cabelos brancos, bem curtos e bem brancos, uso óculos de grau, tenho o rosto fino, estou aqui com um casaco preto, um colar no pescoço, também uma calça preta. Eventualmente vou levantar e andar aqui nesse teatro maravilhoso. Tenho 64 anos de idade. À minha esquerda, à direita de vocês, está então a Silmara e a querida, me permita, Jaceguara, minha querida amiga. Agradeço imensamente ao convite. Carla, também me permita assim chamá-la, né? Eu acho que o mais importante quando estamos em sororidade é reconhecermos uma na outra a sua autoridade, a sua competência. Mas como nos expressamos, como falamos entre nós, né, significa afeto. Então, quando nós tiramos o doutor e o doutora da frente de nossos nomes, né, eles nos identificam, sim, mas quando estamos entre nós, entre iguais, é importante a gente deixar o doutor e o doutora de lado. Então, se me permitirem, assim vou fazer. Então, Carla, obrigada pelo convite, agradeço a todas as participantes do fórum, as instituições que o compõem, e agradeço imensamente a minha querida colega e amiga Cândice pelo convite também e pelo reconhecimento. E em nome de Cândice e de Simone, cumprimento a todas as mulheres e a todas as pessoas presentes aqui nesse auditório. Pois muito bem, o desafio foi tomado por mim como o que apresentar para mulheres tão combativas, né? De que maneira eu poderia apresentar um tema que se dirige e se refere a todas nós e as nossas andanças na vida, né? Seja como adolescentes que fomos, crianças que fomos, adolescentes, mulheres maduras, né? Mulheres que escolheram a sua profissão. Mas o que nos leva a ter que pensar em paridade de gênero e equidade de gênero
quando escolhemos as nossas profissões, quando estamos no desempenho das nossas atividades. Que significado é esse? Onde estamos? Né? Em que posição, se for uma carreira hierarquizada, em que posição estamos? Qual a posição que escolhemos ficar? Aquela que melhor nos agrada, aquela que melhor nos acomoda, ou aquela que querem que sejamos, que estejamos, né? Então, nessa reflexão, eu pensei que seria bom trazer aqui uma posição, na verdade, é uma posição existente, porque é uma posição institucional, já que se trata de uma política institucional. Eu queria falar um pouquinho para vocês sobre a necessidade de nossas instituições nos enxergarmos, né? Nos enxergarem e nos enxergarmos mutuamente. Então, eu vou trazer aqui a posição, hoje, existente no Ministério Público do Trabalho, que é uma instituição de âmbito nacional. Mas confesso a vocês que bastante hierarquizada, não é? Porque nós temos uma carreira. Essa carreira, nós começamos como procuradoras do trabalho, depois procuradoras regionais do trabalho e depois subprocuradoras gerais do trabalho, e o cargo principal, não é procurador, procuradora geral do trabalho. Para vocês terem uma ideia, nós tivemos até hoje, nós estamos aqui com mais de 40 anos de instituição, e nós tivemos uma mulher procuradora-geral do trabalho. Vice-procuradora-geral do trabalho, eu sou a segunda vice-procuradora-geral do trabalho. Nos cargos dentro do Conselho Superior, conseguimos atingir paridade. Aqueles órgãos institucionais que fazem coordenação e revisão são enfrentados por mulheres. Os comitês de trabalho também são dirigidos por mulheres, mas a cúpula institucional ainda está à mão de homens. Então, sem entrar no mérito da questão, eu vou trazer para vocês como funcionamos do ponto de vista de gestão de pessoas, na pretensão de lhes dizer que precisamos de políticas institucionais que nos enxerguem, que nos reconheçam como iguais, como possíveis para o desenvolvimento das tarefas, das atribuições, mas, sobretudo, que sejam permanentes e criem um fluxo sem volta de possibilidades em nossas instituições. Então, eu vou lhes apresentar o nosso... Então, visando essa construção de ambientes institucionais com igualdade real, né, equânimes, e livre de violência, é que eu trouxe aqui o nosso sistema de governança. O sistema de governança do Ministério Público do Trabalho. É aquilo que fazemos para dentro, para influenciarmos de dentro para fora e potencializarmos para fora o nosso modo de ver, o nosso modo de caminhar. E para que não tenhamos, Jaceguara, teto de vidro, nem paredes de vidro, né? No momento do desenvolvimento das nossas atribuições, das nossas tarefas, junto à sociedade, e aqui no caso é trabalho, né? São as relações de trabalho, nenhum empresário ou nenhuma empresária, quando estivermos no diálogo para a concertação da questão trazida, diga, mas vocês não fazem. Então, nós institucionalmente precisamos elaborar, fazer e demonstrar
estar fazendo algo para que tenhamos, então, esses ambientes inclusivos e equânimes, livre de violência. E por que eu estou utilizando equidade e eliminação de violência nos ambientes de trabalho? Porque no nosso dia a dia, o que mais enfrentamos é a disparidade, né? Para o colega procurador homem, tudo vale, tudo é possível. Para a procuradora mulher, que foi, por exemplo, gestante e que retorna para o trabalho, as piadas, restam as piadas. Você esteve afastada 6 meses ou 8 meses, quando conjugam 2 ou mais férias, dizerem, agora está na hora de você trabalhar. Quantas de nós já escutou isso no nosso ambiente de trabalho, né? Então, esse sistema de governança que se dirige às pessoas, a nós, né, mulheres, aos homens, ao pessoal terceirizado, aos estagiários e estagiárias que estão em nossas instituições, nós criamos um sistema de governança. Esse sistema de governança com um comitê específico, um comitê de gestão de pessoas. Então, vamos pensar o que queremos nesse ambiente de trabalho. De que maneira? Então, cada domínio, ou melhor, cada direito, então é contemplado dentro de uma política institucional. Eu vou me referir especificamente... Ai, o apontador não aponta. Ah, é aqui. Eu vou me referir especificamente ao Comitê de Equidade de Gênero, Raça e Diversidade. Se a senhora puder aproximar mais o microfone da sua boca, que está ficando longe. Ah, tá bem. A política de equidade de gênero, raça e diversidade e a política de enfrentamento ao assédio moral, sexual e discriminação. E por que essas duas políticas são importantes? A par de uma política de saúde que vai gerenciar seus programas de saúde mental, né, de prevenção ao absenteísmo e etc. Então, a par dessas políticas centrais, que são política de gestão de pessoas de saúde, essas duas têm foco específico no encontro que queremos com essa equidade. Para nós, não basta paridade, não basta o número estar presente. Por exemplo, 5 homens, 5 mulheres num conselho de direito, num conselho superior. Nós queremos que efetivamente a participação destas mulheres nestes conselhos, ou neste conselho, ou nestes órgãos, sejam acompanhados de possibilidades de evolução. Evoluir consistentemente, colaborar consistentemente para a alteração das estruturas. Porque se nós não pensarmos que nós estamos ali para mudar a chave, para mudar o costume, para mudar a prática, nós só representaremos número. Só a figura. Ah, tá. 5 mulheres. Já tá bom. Né? Eventualmente, se na próxima composição não forem 5 mulheres, poderão ser 4, também já está bom. Não é isso. Então, é nos tornarmos imprescindíveis em cada lugar onde estivermos. Esse é o principal objetivo de uma política institucional. Enxergar quem está ali. Ver, reconhecer quem está ali, por sua capacidade, por sua competência, e não só por número, uma representatividade em forma de maquiagem. Não é isso, né? Então, bora lá. O que eu quero lhes dizer sobre a eu posso levantar? É porque eu fico meio nervosa ficar só sentada, eu fico muito longe.
Então, assim, o que isso representa para nós em qualidade? Que qualidade é essa que a gente quer? A gente quer agir em conjunto com essa miríade de pessoas que tem ali dentro, com essas pessoas que estão ali, homens e mulheres, com suas atribuições, representando seus papéis, ok? Mas essa ação conjunta, ela precisa vir na perspectiva de uma mudança de cultura. Se nós não pensarmos que nós queremos fazer a mudança cultural, modo, prática, costume, o que já vem andando. Ah, está andando bem, mas está andando bem como? O gênero está presente? A interseccionalidade de gênero está presente? Eu tenho mulheres com deficiência, eu tenho mulheres idosas, eu tenho nesse lugar mulheres transgênero, eu tenho nesse lugar mulheres LGBTQIA+, mulheres negras, quilombolas, indígenas. Eu enxergo todas elas refletidas nesta minha instituição, e aí podem conceituar instituição pública e privada, né? As empresas, por exemplo, as associações, os nossos órgãos de governo, os nossos órgãos do Ministério Público, do Poder Judiciário e por aí vai. Então, se eu consigo, de forma conjunta, né? E nesse caso, lá no Ministério Público, claro, Vice-Procuradoria-Geral, os comitês instalados, né? Se eu consigo alterar essa cultura, essa percepção, eu vou trabalhar melhor a igualdade real. Aquela que precisa acontecer. Sabe o exemplo que eu disse? Você passou 6 meses fora, agora está na hora de você trabalhar. Então, o meu objetivo é fazer com que todos enxerguem que os 6 meses de afastamento em maternidade, ou a mulher que precisa de horas para ser mãe lactante, desempenhar o seu papel vital de mãe lactante, seja percebido nesse ambiente organizacional. Mas para isso eu tenho que mudá-lo. Eu tenho que fazer com que todos enxerguem. Para quê? Para buscar em cada uma das pessoas que estão ali dentro, principalmente das mulheres, a preservação de sua dignidade. Sem o que não há programa, não há política que dê certo. Já? Senhor. Então vejam, conhecer quem somos é extremamente importante. Então nós temos que saber quantas mulheres nós somos, número. Nós temos que saber que cor que é o seu cabelo. Não, nós temos que saber que características tem essa mulher, do que ela necessita, para eu poder, nesse espaço, providenciar elementos que tragam esta mulher a participar das posições de poder, para desempenhar as suas atividades, mas, sobretudo, para despertar nela e no outro a vontade, o querer estar naquele lugar. E, para isso, eu tenho que criar um ambiente acolhedor e de confiança, para que, se eventualmente um chamamento, um edital disser, precisamos dessa competência de mulheres XYZ para ocupar, eu ter tranquilamente condições de dizer, enfrento esta parada, eu aceito. Então, essa mudança, esse conhecer quem somos, também é importante. O velho censo, a velha estatística, né? Saber quem são, onde estão, como estão. Né? Monitorar todas essas atividades, porque, óbvio, você tem que criar elementos para isso poder acontecer.
Então, você faz, principalmente, capacitação, alinhamento, você forma uma pasta saudável para esse pão crescer, para esse pão fermentar. E esse pão fermenta para mudar a cultura se eu colocar todas no mesmo alinhamento, todos no mesmo alinhamento. Daí porque tudo isso se desenvolve desde que você tenha à mão um pensamento comum. Qual que é o pensamento comum? Encontrar essa igualdade real. E aí sim, dentro das estruturas, claro, monitorar tudo isso. Você tem que sentar, você tem que conversar, você tem que abrir a sua porta para que tudo aconteça. Então, monitorar essas atividades, abrir o espaço dialógico de discussão, que nós chamamos de espaços de discussão coletiva, porque nós estamos aqui desenvolvendo uma política com uma dinâmica dentro de uma perspectiva de envolvimento. Envolver significa ouvir bem, ouvir mal não funciona. Então, ouvir bem, escuta ativa, vocês sabem o que eu estou querendo dizer. Escuta ativa é você se dar ouvindo. Não é você falar para conquistar, é você ouvir para compreender. Então, esses espaços dialógicos, de escuta, eles vão resolver uma outra questão, que é aquela de buscar soluções pacificadoras. Então, o conflito, a violência, o assédio, a discriminação, tem a possibilidade de serem resolvidos dentro desse espaço. E com isso, nós estamos, além de formando para, nós estamos prevenindo de, né? Formando para essa cultura organizacional equilibrada, baseada na equidade de gênero, e prevenindo violência. Violência de gênero nos espaços de trabalho, nos espaços de poder. Assédio, a prática do assédio moral. Outra violência, a prática do assédio sexual. Então, se você estrutura o seu órgão, a sua instituição nesse passo, você consegue alterar com profundidade. E aí, aqui está, isso aqui eu já falei, só para passar correndinho, já seguara, já solto o microfone. Então, em conjunto, alinhamento, esse alinhamento está na capacitação, informações precisas desses grupos, dos grupos, transversalidade das políticas, enxergar todas as políticas e todas as pessoas que compõem esse grupo, de maneira que você tenha diálogo, acolhimento e muita insistência. Porque não acontece da noite para o dia. As nossas políticas datam de 2018. Agora que conseguimos chegar numa linha tênue de compreensão, de parte. Vejam como o caminho é longo. Ele não é fácil, mas ele leva à construção. Esse aqui eu não vou colocar. Eu queria colocar, mas não há tempo. Mas vou deixar aqui para vocês a apresentação, porque eu só queria finalizar com um ponto, porque eu gostaria de falar sobre a resolução de conflitos mediados por mulheres, porque nós temos um comando do Conselho de Segurança da ONU para que mulheres se empoderem e se apoderem de tratar a resolução dos conflitos. E por que eu
quero deixar isso como final para todas. O que faz uma mãe? O que nós fazemos desde que nascemos? Entre irmãos, nós somos, e aí não sou eu que estou dizendo, não é uma conclusão unilateral. Quando a ONU elege essa construção do Conselho de Segurança, dizendo, olha, o importante papel das mulheres na prevenção de resolução de conflitos, nas negociações de paz, na construção de paz, na manutenção da paz e na forma humanitária e na construção do pós-conflito, porque aqui abrangem, claro, várias possibilidades, ele diz isso por conta da condição de ser mulher, da condição de ser pacificadora. Eu ouvi aqui, quando eu cheguei, alguém dizia, os homens elegem a guerra. Alguém falou isso aqui. São os homens que vão para a guerra. As mulheres ficam no fronte cuidando dos seus, cuidando dos filhos, cuidando dos idosos, com as responsabilidades familiares. Então, quando a ONU nos chama para aumentar a participação de mulheres na perspectiva de gênero, para a construção desse mundo de paz, é porque tem uma conclusão atrás disso. Nós somos, sim, pacificadoras. Não vou dizer que somos as únicas. Não vou dizer que essa é uma competência exclusiva das mulheres. Mas o nosso feeling, o nosso modo de ser, a não ser que daqui a 200, 300 anos estejamos totalmente modificadas, né? Mas neste momento, a própria ONU diz, olha, por favor, vocês, mulheres, elejam este papel como um papel preponderante para a cultura de paz. Então, nós temos essa condição. Não é à toa que está aqui escrita. O que nós precisamos é nos alinharmos, nos capacitarmos e entendermos que tipo de ação vamos ter para encontrar esses lugares e fazer desses lugares a pacificação. Depois, se vocês quiserem mais detalhes, porque uma outra mediadora, a Mori, está aqui à minha frente, que é a Cândice, ela lhes falará em momento oportuno, se quiserem, sobre a atuação em mediação do Ministério Público do Trabalho. E para nós é muito importante a construção desta política e desta atribuição, porque ela está baseada em lentes de gênero. O nosso protocolo de mediação no Ministério Público do Trabalho, ele está construído na perspectiva de gênero. Então, nós queremos enxergar a mulher que está ali. Quem é esta mulher que vem buscar solução para o seu conflito? E de que maneira nós nos preparamos para perceber essas mulheres mais vulneráveis nessa situação? Então, também, quando tratamos de autocomposição no Ministério Público do Trabalho, pensamos na perspectiva de gênero. E assim a gente entende, e aqui está o protocolo, ele tem várias fases, mas agradeço a atenção de todas. Muito obrigada. Agradeço em nome de todos, Maria Aparecida, já declinando da formalidade, conforme previamente autorizada, as suas palavras, as suas considerações. Dizer que você traz duas evocações muito importantes, né, que é resistência e insistência. Há alguns anos atrás, eu costumava dizer que o preço que nós pagamos para a conquista dos nossos direitos é a vigilância permanente. Não basta mais, né, porque a vigilância talvez traga consigo uma ideia de passividade que hoje, levando em consideração alguns acontecimentos recentes, já nos diz que não é o suficiente. Nós precisamos trabalhar para seguir adiante, porque sabemos que a mudança de paradigmas não é algo linear,
conforme bem alertado pela doutora Ana Lara, existe um movimento pendular que, por vezes, acaba sendo prejudicial em dados momentos, né? E evolução, às vezes, traz a ideia de um caminhar adiante, mas a gente tem que lembrar que a doença também evolui, né? Então, nem sempre a evolução é positiva. Então, além da nossa vigilância, certamente nós precisamos da insistência de eventos como esse, Carla, que volta a exaltar, são extremamente importantes para que nós nos mantenhamos unidas, vigilantes e insistentes. Então, passo a palavra para a desembargadora Jaceguara para suas palavras. Boa tarde a todas e a todos. Cumprimento aqui os organizadores e as minhas colegas de painel, a doutora Maria Aparecida Gurgel, vice-procuradora-geral do Trabalho, a doutora Silmara Marília, advogada e diretora-geral adjunta da Escola do Tribunal Regional Eleitoral. Cumprimento as organizadoras por esse evento de excelência que está sendo realizado e parabenizo na pessoa da Carla Stefanini. Agradeço o convite que a mim foi formulado pela minha amiga, procuradora-chefe do Ministério Público do Trabalho, Cândice Arósio. Cumprimento aqui as minhas colegas de magistratura, a presidente da Mansu, a juíza Mariel Cavalim, juízas Tatiana Said, Machado, Mariano Yoshida, Sandra Artioli, e também cumprimento a desembargadora Salise Sanchotene, que é uma grande referência na luta pelos direitos das mulheres e foi responsável diretamente pelo grande avanço institucional dentro do Poder Judiciário. Cumprimento também a desembargadora aposentada do Tribunal de Mato Grosso do Sul, Maria Isabel Rocha. Bom, eu pretendo aqui, dentro do breve tempo que me foi concedido, tecer umas considerações acerca da evolução dos direitos das mulheres, pontuando marcos históricos, avanços legislativos e falando um pouco dos desafios atuais. Os direitos humanos, me parece que foi dito aqui na parte da manhã e não estive presente, mas eles não têm uma trajetória linear. Eles têm uma trajetória pendular, com avanços e retrocessos. E isso é facilmente detectável quando nós vemos no parlamento brasileiro o tanto de iniciativas com o objetivo de restringir os direitos das mulheres. E trago aqui a fala de Norbert Bobbio, o filósofo, que disse que o desafio não é a conquista, mas sim a manutenção dos direitos conquistados. Vou tecer umas referências aqui acerca das mulheres ao longo da história. Ao longo da história, as mulheres têm sido retratadas de maneiras extremamente variadas. Figuras de fraqueza, submissão, algumas vezes símbolo de poder, de sabedoria, mas, em sua grande maioria, há uma definição de mulheres que é a mulher sedutora, manipuladora, que induz ao pecado, a responsável pela expulsão do paraíso. E muitos desses conceitos, eles acabam perpetuando os estereótipos que limitam todo o potencial da mulher e trazem desafios a serem superados. Trago aqui a primeira definição bíblica, que diz que o homem foi concebido à imagem e semelhança de Deus, enquanto a mulher ela foi concebida da costela de Adão. Desde então, me parece que a mulher é um apêndice do homem. E
quando Deus, eu achei muito interessante, eu estava lendo, quando Deus questiona o Adão, por que ele comeu do fruto proibido, ele disse, a mulher que me destes por companheira, deu-me do fruto da árvore e comi. Ou seja, toda a responsabilidade é da Eva, ele não tem nenhuma responsabilidade nisso. E nós vemos aí a formação de dois mundos, um externo, que é a dominação e o produtor, e outro interno, que responde pela submissão e é reprodutor. Falar um pouquinho aqui da Revolução Francesa e os que tinha como valores a liberdade, a fraternidade e a igualdade, e que logo proclamaram a declaração, em 1789, a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. E logo as mulheres compreenderam que o homem aqui, nesse sentido, não dizia respeito à humanidade, mas dizia respeito ao homem, gênero masculino. Em 1791, Olympe de Gouges publicou a Declaração dos Direitos da Mulher e Cidadã, que é um contraponto à Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Defendia a Olympe de Gouges defendia o direito à educação, voto, propriedade privada à mulher. E ela acabou na guilhotina, condenada à guilhotina, pela sua ousadia. Em 1792, nós tivemos Mary Wollstonecraft, que publicou a Reivindicação dos Direitos da Mulher, em que traz críticas à restrição da mulher ao ambiente privado e à negação de direito às mulheres. Elas são apontadas como as primeiras feministas. E diga-se de passagem que essas mulheres, em 1791 e 1792, estavam discutindo direitos que até hoje nós estamos discutindo. Esses manifestos trazem profundas reflexões sobre as restrições das mulheres no ambiente privado, a negação do direito ao acesso à educação, que conduz necessariamente, a falta de educação conduz à dependência econômica. O movimento feminista ele pode ser dividido em 4 fases. Essas 4 fases, não é muito pacífico que nós estejamos em 4 fases. Algumas feministas acham que estamos na 5ª fase, algumas acham que só tem 3. Eu, particularmente, me filio à corrente de que nós estamos na 4ª fase. Nós temos 4 fases. A primeira fase diz respeito ao período de 1848 a 1932. E esse período ele é marcado pelo movimento das sufragistas, que foram as mulheres que lutaram arduamente pelo direito ao voto. Diga-se de passagem que, na Inglaterra, uma delas se jogou à frente do cavalo do rei para chamar a atenção para a causa e veio a falecer. Então, é preciso que se diga que muitos dos direitos que hoje nós usufruímos, muitas mulheres morreram lutando por eles. No Brasil, inicialmente, o voto foi reservado às mulheres casadas, 1932. E, obviamente, esse direito, as mulheres negras e as pobres estiveram excluídas. Essas restrições foram tiradas em 1934, mas a obrigatoriedade permaneceu apenas aos homens. Em 1946, o voto se tornou obrigatório para todos. Nós temos aí, esse movimento começou na Europa, nos Estados Unidos, na época da Guerra da Secessão, e nos Estados Unidos, após a aprovação da 19ª emenda, que concedia o direito de voto às mulheres, excluiu as mulheres negras de forma extremamente violenta, que tiveram seus direitos validados apenas em 1969.
nós temos aí o direito, nesse período, já na segunda onda, nós temos a igualdade no trabalho como grande marco, como grande bandeira, né? Em 1990 a 2000, nós tivemos aí a questão da diversidade e da interseccionalidade dos demais, de diversas formas de opressão. As mulheres negras começam a questionar esse feminismo universal que exclui a participação, a realidade das mulheres que não são brancas. E começam a verificar que essa visão eurocêntrica do movimento feminista, ele não atende às necessidades, à realidade das mulheres negras e outras minorias. E é muito interessante a fala da Sueli Carneiro, que eu trago aqui, que ela fala: quando falamos do mito da fragilidade feminina, que justificou historicamente a proteção paternalista dos homens sobre as mulheres, de que mulheres estamos falando? Nós, mulheres negras, fazemos parte de um contingente de mulheres, provavelmente majoritário, que nunca reconheceram em si mesmas esse mito, porque nunca fomos tratadas como frágeis. Fazemos parte de um contingente de mulheres que trabalharam durante séculos, como escravas nas lavouras ou nas ruas, como vendedoras, quituteiras, prostitutas, mulheres que não entenderam nada quando as feministas disseram que as mulheres deveriam ganhar as ruas e trabalhar. E aí ela continua pontuando, né, sobre a questão do mercado de trabalho, sobre ser rainha do lar e diversas outras coisas, pontuando a contradição desse discurso com a realidade da mulher negra. Nós temos, aí em 1990, a terceira onda, a 2000, corresponde a um período que aparece o feminismo negro, que nós tivemos aí como destaque a Sueli Carneiro, diversas mulheres que pontuaram a questão do feminismo negro, trazendo a necessidade de outro feminismo que atentasse para as especificidades dessa mulher, que vive diversas formas de opressão, não só de gênero, mas de gênero, raça, social, dentre outras. E a quarta onda diz respeito de 2010 até o presente momento, em que há um uso intensivo das redes sociais no combate ao assédio, à formulação de denúncias, a pleitos que são divulgados em tempo real, de uma forma extremamente célere, empoderando as mulheres e fazendo com que essa comunicação seja extremamente ágil, propiciando uma maior organização do movimento feminista. Já os avanços legislativos internacionais, nós temos, em 1948, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, que definiu, no seu artigo 1º, que todos nascem livres e iguais em direito e dignidade. Nós temos a Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra a Mulher, CEDAW, em 1979, que define o que é discriminação contra a mulher, estabelece que os Estados devem adotar medidas para eliminar preconceitos baseados no gênero, cria o Comitê CEDAW para supervisionar medidas e emitir recomendações. Temos a seguir a Convenção Interamericana para prevenir, punir e erradicar a violência contra as mulheres, a Convenção de Belém do Pará, de 1994. Também essa convenção define a violência contra a mulher e estabelece que os Estados devem adotar medidas para proteger as mulheres em situação de vulnerabilidade. A Plataforma de Pequim, de 1995, define 12 áreas prioritárias para a promoção da igualdade de gênero. E os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, as ODS, de 2015, da ONU,
que estabelece para 2030 alcançar o desenvolvimento sustentável com 17 objetivos, dentre eles o ODS 5, para alcançar a igualdade de gênero e empoderar meninas e mulheres. Já os avanços legislativos nacionais, nós temos a Constituição Federal de 1988, que proclama a igualdade entre homens e mulheres no seu artigo 5º, a Lei Maria da Penha, em 2006, que decorre de uma condenação do Brasil na Comissão Interamericana de Direitos Humanos, e cria mecanismos para coibir a violência doméstica. Nós temos a Lei do Feminicídio, de 2015, que cria uma qualificadora no crime de homicídio, ao crime cometido por razões de condição de sexo feminino, violência doméstica ou menosprezo ou discriminação à condição de mulher. Esse crime é hediondo. Nós temos a Lei 14.132, de 2001, que insere o crime de stalking, que é a perseguição, muito comum dentro da realidade da mulher que sofre violência. A Lei 14.192, de 2021, que estabelece normas para prevenir e combater a violência política contra as mulheres. E diga-se de passagem que o Parlamento é uma arena extremamente importante para a conquista dos direitos das mulheres, ou para o retrocesso dos nossos direitos. E muitas das mulheres deixam de participar ativamente nessa arena política devido à violência que sofrem e que elas não conseguem fazer frente. Tanto ao ponto de ter que se editar uma lei para poder classificar e punir a violência contra as mulheres, a violência política contra a mulher. Nós temos a DPF 779, de 2021, no qual o Supremo Tribunal Federal reconheceu a inconstitucionalidade da tese da legítima defesa da honra. Essa decisão é de 2021, porque até então os homens estavam utilizando o argumento de que mataram a mulher pelo fato de serem traídos. E pasmem, as senhoras e senhores, este argumento estava sendo aceito ainda pelos nossos tribunais do júri, absolvendo homens que assim procediam. Em 2021, em pleno século XXI. E eu pergunto, quem somos nós? Nós somos 51,% de mulheres. Homens, 48,9%. Em termos de raça, a cada 100 pessoas no Brasil, 68 se declararam negras, conforme o censo de 2022. E é preciso dizer que, em termos de mulheres na política, eu trago aqui a realidade do nosso estado de Mato Grosso do Sul, nós temos 79 municípios e as mulheres representam, dentro desse contingente, 52,58% do eleitorado. Em 2020, apenas 7 mulheres foram eleitas prefeitas no Mato Grosso do Sul. 163 mulheres foram eleitas vereadores, em contraponto a 684 homens eleitos vereadores. Tem cidades no nosso estado que não elegeram nenhuma mulher como vereadora. Aquidauana, Camapuã, Naviraí, Sete Quedas, Bataiporã, Maracaju e Pedro Gomes. Eu trago aqui a realidade da mulher negra no Brasil, que é uma realidade que me é muito cara, não somente por ser mulher, mas também por ser mulher negra. E o racismo, eu gosto muito da definição do professor Silvio Almeida. Ele diz que o racismo é uma forma sistemática de discriminação que se manifesta por forma consciente ou inconsciente, e que traz prejuízos, acarreta prejuízo
ou vantagens a depender do grupo racial ao qual pertencem as pessoas. Não preciso dizer que as pessoas negras, em especial as mulheres negras, estão sempre em desvantagem por conta do racismo. As mulheres negras movimentam 27,8% 27,8% nós representamos, e movimentamos cerca de 704 bilhões por ano no Brasil. Estamos na prestação de serviços, nos serviços domésticos, aqueles que se constituem a base da pirâmide social. Recebem as mulheres negras, em média, R$ 1.471, valor 57% menor do que mulheres brancas e 14% a menos que homens negros recebem. As mulheres negras, conforme eu disse, têm uma maior participação nos serviços domésticos e a proporção é quase o dobro em relação às mulheres brancas, numa proporção de 16% em relação a 9%. As mulheres negras, levando em consideração os aspectos econômicos, políticos, sociais, estão em maior vulnerabilidade em qualquer desses segmentos, desses fatores que nós consideremos. Em relação à paridade de gênero, em violência contra a mulher, obrigada. As mulheres negras são as maiores vítimas do feminicídio. 66,4% das mulheres negras, em contraposição a 66,4% em contraposição de 33,6%. E também em relação aos crimes sexuais, as mulheres negras são as maiores vítimas, 56,8% são as vítimas dos crimes sexuais. Nós temos aqui, em relação à paridade nas nossas instituições, foi um tema de um painel na parte da manhã, e eu tenho certeza que foi muito bem abordado, mas eu queria mencionar rapidamente a Resolução 254, de 2018, do CNJ, que aborda a Política Judiciária Nacional de Enfrentamento à Violência contra a Mulher. A Resolução do CNJ 255, de 2018, que corresponde à Política Nacional de Incentivo à Participação Institucional Feminina no Poder Judiciário. A Resolução do CNJ número 492, de 2023, que corresponde ao Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero, que a desembargadora Salise, que está aqui presente, muito contribuiu, e que eu tenho utilizado muito nos meus votos, que é uma diretriz para que as juízas e juízes exerçam a jurisdição, levando em consideração a desigualdade que permeia a realidade das mulheres no nosso país. Vou citar rapidamente alguns casos que eu tive julgamento, prolatei votos, decisões com perspectiva de gênero, e alguns deles dizem respeito muito de perto à nossa realidade enquanto mulheres. A violência obstétrica, em que mulheres tiveram procedimentos de esterilização sem o seu consentimento, mulheres pacientes com 20 anos, 26 anos, mulheres que foram submetidas a manobras já proibidas pelo Conselho Federal de Medicina, pelas entidades internacionais que regulam a atuação dos médicos. E teve um caso que particularmente me chamou muito a atenção, eu sempre menciono isso, quando eu tenho a oportunidade de falar. E naquela semana, eu tive dois casos de esterilizações e mais um caso em que uma mulher foi submetida a um procedimento de extrema violência, em que ela entrou na sala de parto, e foi abandonada pelo médico que até então a acompanhou no pré-natal,
e o médico procedeu, o médico que substituiu o médico que a atendia, procedeu com a maior violência, e ela estava com uma amiga, obviamente era vulnerável. Essa amiga foi tirada da sala, ela quase desmaiou, o médico subiu na barriga dela e empurrou o feto para poder acontecer o parto. E eu não sabia porque aquele caso tinha me incomodado tanto. Quando eu terminei esse voto, às 19h30, uma sexta-feira, eu desabei num choro compulsivo. E eu entendi que eu também tinha sido vítima de violência obstétrica. Então, quantas vezes nós não enfrentamos situações das quais nós não nos damos conta e que dizem respeito à violência que sofremos e que muitas vezes ignoramos. Alimentos compensatórios para atenuar ou corrigir o desequilíbrio econômico devido à brusca alteração do padrão de vida. Uma senhora idosa, que passou 43 anos se dedicando à família, o marido a troca por uma mulher mais jovem e queria que ela ficasse com nada. Então, são essas realidades que a gente tem que nós nos deparamos e que nós temos que ser sensíveis. É por isso que a paridade de gênero é extremamente importante. É preciso que as mulheres estejam em lugar de poder para ela lidar com outras mulheres e reconhecer uma realidade que vivemos. Eu não digo que muitos homens não tenham essa sensibilidade, mas eu posso dizer que a maioria das mulheres deve ter essa sensibilidade. Nós, acho que deve ter sido mencionado que, em virtude dessa resolução 525 de 2023, da paridade no 2º grau, nós temos o edital aberto em Mato Grosso do Sul, exclusivamente por mulheres, por juízas, que serão para a promoção por merecimento, em que nós teremos a primeira magistrada promovida desembargadora do Tribunal de Justiça, como fruto dessa política, que foi esforço de muitas mulheres, dentre elas a desembargadora que está aqui presente, Salise, a quem nós devemos o nosso respeito e consideração. Em relação e já me caminhando para o final, a Agenda 2030 da ONU, a ONU estima que a igualdade de gênero será alcançada somente em 300 anos. E eu pergunto, nós temos esse tempo para esperar? E aí eu quero mencionar rapidamente, concluindo, 2 projetos de lei, e mencionando o quanto é importante a participação das mulheres na política, no parlamento. 2 projetos de leis que objetivam reduzir os direitos das mulheres. O PL 4213 de 2020, que diz respeito à extinção das cotas de 30% das mulheres na política, e o famigerado PL 1904 de 2024, que equipara o aborto após 22 semanas ao homicídio simples. Eu não estou discutindo, aqui não se discute o direito ao aborto, mas ao aborto que já está previsto no Código Penal desde 1940, que é o aborto legal, que tem 3 casos que são autorizados, em caso de estupro, risco da vida materna e feto com anencefalia. Agora eu pergunto, como é possível aceitar que a vítima receba uma pena maior que o estuprador? Que realidade é essa que nós representamos 51% do eleitorado brasileiro e votamos em políticos ou em políticas, mulheres, que atuam contra os direitos das mulheres. Nós precisamos mudar essa realidade. A participação da mulher em todos os setores,
e primordialmente na política, é de fundamental importância para nós não vermos aberrações como estas, que correm o risco de serem aprovadas. E aí, eu quero dizer que a participação nossa é de fundamental importância para que nós tenhamos os nossos direitos e necessidades vistas por pessoas como nós, e não por pessoas que dizem que as nossas necessidades são mimimi e que são apenas choro de quem não tem o que fazer. Então, eu quero dizer que lutar pelos direitos humanos, dentre eles, lutar pelos direitos humanos das mulheres, é de fundamental importância. É por isso que a paridade é importante. Desde que me entendo por gente, eu participo ativamente. Na universidade, eu fui a primeira mulher presidente do centro acadêmico da única faculdade de Direito que existia até então. Fui cofundadora do Grupo de Trabalhos e Estudos Zumbi, que foi o primeiro grupo de movimento negro no estado de Mato Grosso do Sul, criado há mais de 30 anos, e que lutou e luta contra o racismo até hoje, nos nossos tempos. Invoco aqui, para concluir, a fala da Berta Lutz, que é uma grande feminista, que foi uma diplomata, e que hoje dá nome a um prêmio do Senado Federal para as mulheres e pessoas que lutam pelos direitos das mulheres, e que eu tive a honra de receber esse prêmio em 2018, que ela diz que negar direito às mulheres é negar direito a mais da metade da população brasileira. Essa realidade nós precisamos mudar. É preciso que nós tenhamos coragem, que nós não possamos esmorecer diante das dificuldades e, sobretudo, termos a ousadia de nos lançarmos aos cargos e não termos aquele temor, aquela vergonha de participar. No último ano, o movimento de mulheres, movimento negro e movimentos sociais lançaram meu nome ao Supremo Tribunal Federal. Eu, no primeiro momento, tive até medo de ser pontuado como ridículo, de ser objeto de zombarias, e de chacota pelas pessoas. Mas depois eu falei, se meu nome pode contribuir para pontuar a necessidade de nós termos uma mulher negra no Supremo Tribunal Federal, então que eu vá nesse movimento. E assim foi feito. Obviamente, não foi nenhuma mulher e nenhuma mulher negra, mas essa necessidade está colocada. Eu só cito isso como exemplo de como nós temos que ter a ousadia de nos colocar. E, para finalizar mesmo, quero dizer que em 2023 eu fiz o Caminho de Santiago de Compostela com a Simone, que está aqui presente, e o caminho era sempre para frente, porque nós não tínhamos como olhar para trás ou retroceder. E eu digo, o caminho das mulheres, dos direitos e das conquistas das mulheres tem que ser sempre para frente, que porque nós não podemos permitir retrocesso, porque eles tendem a acontecer. Muito obrigada. Muito obrigada, Jaceguara, por sua fala potente, pelo compartilhamento das suas experiências. Vocês sabem que a Hannah Arendt fala que o passado lega posses para o futuro. E a gente compreende isso percebendo que entender a construção do direito das mulheres passa, inevitavelmente, por compreender a construção do conceito de inferioridade da mulher. Porque esse foi um conceito construído, e da mesma forma que foi construído, a gente pode desconstruir também. É um trabalho permanente. Então, entender por que durante tanto tempo a gente teve de optar entre a imagem da virgem ou da pecadora, por que durante tanto tempo
o nosso sexo foi considerado um sexo invertido, ou um não sexo, ou um sexo disforme, né, porque fomos consideradas bruxas, malignas, né, e depois, quando esse ideário acabou sendo fragilizado, nós passamos, então, a sermos as loucas histéricas. Então, compreender isso, como isso foi acontecendo, é importantíssimo para saber como esses direitos foram construídos, de que modo eles podem evoluir. Então, falar de mulher, da condição feminina, que é o que esse congresso se dispõe a fazer, vai muito além de pretender que as mulheres recobrem um status econômico, cultural, social. Vai muito além disso, né? Adentra também um incômodo papel de insistir, de permanecer vigilante, né? E se apoderar de uma compreensão histórica de que, secularmente, metade da humanidade realmente foi alijada dos seus direitos. Então, parabenizar novamente a comissão organizadora do evento, o Fórum Permanente, né, pelo trabalho que vem desenvolvendo. Eu sei que tudo isso um dia já foi aspiração, passou a ser trabalho, virou propósito e hoje é concretude. E dizer que Fernando Pessoa fala que o homem é do tamanho do seu sonho. Eu digo a vocês que a mulher também. Tá bom? Muito obrigada. E convidamos a mediadora Silmara Marília para fazer a entrega de um souvenir às painelistas.